Abençoados, eleitos e amados da graça de Deus, povo abençoado, estamos de volta aí com mais um estudo aí, amados. E o tema desse estudo é a cegueira da lei e a liberdade da graça de Deus. A cegueira da lei e a liberdade da graça de Deus. Amém? O que é a graça de Deus, amados? Vocês aí que não conhecem a graça de Deus, que está ouvindo a primeira vez essa palavra, graça de Deus, o que é a graça de Deus? Muitos que me seguem aí já estão na graça de Deus. E eu convido vocês que ainda não servem a graça de Deus, que ainda não sabem o que é a graça de Deus, eu convido vocês, abençoados, que venham entender a graça de Deus, venham servir a Deus na graça de Deus, porque é conforme nosso Deus Criador deseja que todos nós, filhos de Deus, o servimos na graça de Deus. E não nessas teologias religiosas que anos e mais anos estão aí, fazendo uma falsa propaganda de que está transformando vidas. É uma falsa propaganda. Na verdade, só visa coisas materiais, a teologia da prosperidade, mas a vida pessoal, a vida espiritual do povo de Deus está acabada, está destruída. Amém? E muitos se perguntam, você que está me ouvindo, que está aí no sistema religioso, muitos se perguntam, vou na igreja, participo de todas as coisas e a minha vida ainda não está em paz. Por quê, Senhor? Porque talvez você não esteja servindo do modo agradável a Deus. Amém? E o modo agradável a Deus, abençoados, é servir a Deus, na graça de Deus. O evangelho que o irmão André está aqui pregando para vocês há anos e mais anos aí, e muitos de vocês ignoram. Amém? Para vocês que não me conhecem, me chamo André Palhares, anuncio o evangelho da graça de Deus, dado ao apóstolo Paulo na estrada de Damasco. O apóstolo Paulo fundamentou e hoje estou edificando sobre o fundamento de Paulo. Amém? Eu e muitos outros irmãos que estão aí. Então, me chamo André Palhares, sou do Rio de Janeiro, da cidade de Barra de Piraí. Meu número de contato está aqui embaixo para você que queira saber mais sobre a graça de Deus, você que queira aprender sobre a graça de Deus. Amém? E, claramente, eu já digo logo, eu sou direto, se for para discutir, para entrar em contenda, nem ligue, tá bom? Agora, se você está afim de aprender a andar correto, no modo agradável a Deus, convido a você para vir participar desse canal. Se inscreva nesse canal, você vai estar recebendo todos os vídeos novos postados nesse canal. Amém? E não esqueça de dar os seus likes, tá bom? Os likes é muito importante. Muitos abençoados aí estão esquecendo de dar seus likes. Não esqueça de dar os likes, que é muito importante, amados. Muito importante. Amém? Faz com que o algoritmo do YouTube leve esses vídeos para muito mais pessoas. E quanto mais pessoas ouvir a graça de Deus, amém? Mais pessoas vão se libertar desse sistema religioso falho que está aí. Então, o que é a graça de Deus? Né? E muitos dizem aí que já acabou. Muitos dizem aí que não estão mais em graça. Né?
estamos na glória, né? Abençoados, a graça de Deus é isso aqui que João do Apocalipse disse aqui em Apocalipse 14:6. E ele diz: eu vi outro anjo voando pelo meio do céu e tinha o Evangelho eterno. Evangelho eterno. Ele está falando a respeito do Cristo. Ele está falando a respeito da graça de Deus. Ele está chamando a graça de Deus de Evangelho eterno. Amém? Para proclamar aos que habitam sobre a terra, não só o povo judeu, mas todos que habitam sobre a terra, todos aqueles que crê, e toda a nação, todas as nações que crê, que queira, né, viver essa maravilhosa palavra do Cristo glorificado, e tribo, e língua e povo. Então a graça de Deus, ela é aberta, a porta da graça de Deus está aberta para todos que crer, para todos os que crer, para todos que aceitar nas suas mentes e nos seus corações. E a graça de Deus não acabou em 70. Ela começou em 36, quando Paulo recebeu, mas ainda não estava na sua plenitude, porque até 70 existia 2 pactos se guerreando, a lei e a graça. Estavam 2 pactos se guerreando. Em 70, quando o templo foi destruído, revoga-se a lei e a graça começa na sua plenitude. Amém? Na sua plenitude. Não dão ouvido a essas pessoas que dizem que a graça já se encerrou, já se acabou. Não dão ouvido, porque são pessoas que estão desviando do conhecimento correto. Essa passagem de João, para provar mais uma vez que João está se referindo à graça de Deus, você lendo Efésios 4:4, você vê que, né, se fala da mesma coisa. E Paulo aos Efésios diz: há um só corpo, há um só espírito, da mesma forma que a esperança da qual foste chamado é uma só. É uma só forma da esperança que foste chamado. Foi chamado em uma só forma. Não fosse chamado de várias formas. A religião hoje tem várias formas. Hoje temos os espíritas, hoje temos os católicos, hoje temos umbanda, hoje temos evangélicos, hoje temos muçulmanos, hoje temos várias formas, abençoados. Mas há um só corpo e um só espírito. Da mesma forma que a esperança para a qual foste chamado em uma só forma. Você foste chamados em uma só forma. Porque existe só um Senhor. Porque existe só uma fé, um só batismo. Hoje existe várias fés, mas foi criação do homem. Quem criou religião não foi Deus. Quem criou religião não foi Cristo. Quem criou religião foi homens. E homens que discordavam com o pensamento de outros foram criando outras religiões. E hoje existe várias fés. Hoje existe também várias formas de batismo. Mas Paulo está falando claramente. Há um só corpo e um só espírito, da mesma forma que a esperança para a qual fostes chamados é uma só. Um só Senhor, uma só fé, um só batismo, um só Deus e Pai de todos,
que é sobre todos, por meio de todos, em todos. Então, esse evangelho eterno que João diz em Apocalipse, para proclamar aos que habitam sobre a terra e a toda nação, povo, língua, tribo, entendeu? É o mesmo evangelho que Paulo está dizendo aqui ao povo de Efésios, né? Que há uma só fé, um só Senhor, que é o Cristo glorificado, meus amados. Então você tem que, para você agradar a Deus, andar no caminho correto, que agrade a Deus, é somente pelo Cristo glorificado. Não é pela religião, não é pelos dogmas religiosos criados pelos homens, que estão aí fazendo uma falsa conversão, que tem aí, e o povo de Deus aí, que estão vivendo uma falsa aparência, uma aparência de santidade, uma aparência de que tudo está bom, mas não está bom. No seu íntimo, amado, você sabe que não está bom. Não sou vidente, não sou profeta. Eu sou claro e lógico na palavra, porque eu sei que o sistema religioso mais destrói do que constrói. E afasta você cada dia mais do seu Criador e do seu Cristo. Paulo, vamos observar aqui o que Paulo disse aos Coríntios. 2 Coríntios 3, vou ler do 13 até o 18. Vamos observar o que Paulo ensina aqui, né? Nessa maravilhosa aí, sabedoria predestinada. Paulo diz: e não somos como Moisés, que punha um véu sobre a sua face, para que os filhos de Israel não olhassem firmemente para o fim daquilo que era transitório. Em algumas versões bíblicas, desvanecia, que significa desaparecer. Amém? Então, ele está dizendo, não somos como Moisés. A quem Paulo estava se referindo que não era como Moisés? O povo da lei? Não, o povo da lei é como Moisés. Hoje, o sistema religioso evangélico hoje é como Moisés. Amém? Mas a lei acabou. Acabou, mas vocês praticam os rituais da lei? Como que acabou? Se realmente vocês crescem que acabou, vocês não praticariam os rituais da lei? Vocês praticam os rituais da lei. Vocês dizem que Cristo é o Senhor, mas não ouviram a ordenança de Moisés? Já falei isso várias vezes. Então, Paulo está falando, não somos como Moisés. Paulo está referindo a ele e a todos aqueles irmãos que estavam ali com ele, servindo a Deus, na graça de Deus, aprendendo a graça de Deus, crescendo na graça de Deus, o ajudando a fundamentar a graça de Deus. Não somos como Moisés. Hoje, eu, irmão André, estou aqui anunciando para vocês a graça de Deus. E todos vocês que estão comigo, aprendendo, né? E crescendo nessa graça de Deus maravilhosas, amém? Estão aqui me ajudando, né? A edificar sobre o fundamento de Paulo, do modo agradável a Deus. Porque o evangelho da graça de Deus é o evangelho do Cristo glorificado. Amém? É o evangelho do Cristo glorificado. Temos que servir a Deus baseado no evangelho do Cristo glorificado. O evangelho eterno que João disse que viu o anjo trazer. Amém? Uma só fé,
em que Paulo disse aos Efésios, no seu evangelho, no seu batismo. Amém? O sistema continua pondo o véu sobre o rosto do povo de Deus. Amém? Toda vez que o povo de Deus vai buscar o Senhor lá, você vai lá no sistema religioso buscar o Senhor. Quando você chega lá, né, os pastores, né, lá, eles continuam pondo o véu sobre a face do povo de Deus. Amém? Assim como faziam os fariseus, punha o véu sobre a face dos judeus. Hoje os pastores põem o véu sobre a face do povo de Deus, que está aí buscando, né, lá no sistema. E Paulo diz, nós da graça não somos como Moisés. Não somos como Moisés, que punha o véu sobre a face para que os filhos de Israel não olhassem firmemente para aquilo que era transitório, para aquilo que desvanecia, para aquilo que estava prestes a se acabar. O que Paulo está falando? O que estava prestes a desvanecer, a se acabar? A lei de Moisés. Então Moisés tinha consciência de que a lei iria terminar, porque Moisés, assim como o Cristo, entendia muito bem que a lei foi dada por causa da desobediência do povo. Mas viria um Redentor que tiraria o povo da desobediência, que quebraria o pacto que levava o povo à desobediência, que era a lei de Moisés. Então Moisés tinha essa consciência. Amém? Cristo veio e tirou esse pacto para que o povo não transgredisse mais. Amém? Por isso a Bíblia fala, tirou os pecados. Tirou os pecados significa tirou a religião da mente do povo. É que eu, irmão André, estou tentando fazer. Tirar a religião da sua mente, para que você sirva o Cristo glorificado dentro, né, daquilo que agrada a Deus. 2 Coríntios 3, 13, 18, novamente, continuando. Os seus sentidos foram endurecidos, porque até hoje o mesmo véu está por levantar na lição do Velho Testamento. E Paulo está dizendo que, enquanto a pessoa estiver ali achando que deve seguir a lei de Moisés, que deve manter aquele padrão religioso da lei de Moisés, porque isso está na Bíblia. Está na Bíblia, meu irmão. Mas temos que saber fazer divisão do que era da lei e do que é do Cristo. Cristo e lei não se misturam. O pacto da lei não se mistura no pacto de Cristo. Não pode se misturar. Hebreus 6 diz, pondo de parte os princípios elementares. A lei, põe ela de parte, separa, não mistura ela com a graça de Deus, com Cristo. É claro, abençoados. Isso é claro. Então, por que até hoje o mesmo véu, ou seja, o mesmo vínculo doutrinário de Moisés, estão na mente deles? Porque toda vez que um pastor manda você ceiar, jejuar, né? Se batizar, amém? Você está praticando a lei, porque esses são rituais da lei. Não, Cristo é meu Senhor, mas você ouve Moisés. Já falei várias vezes que isso é adultério espiritual.
Você, a igreja, a noiva de Cristo, está se adulterando com outro noivo, que é Moisés. Várias vezes falo isso, para ficar bem claro na mente de vocês, abençoados. Então, Paulo está falando aqui que o sentido dos judeus se embotaram, porque até hoje, quando eles liam Moisés, o mesmo véu continua na mente deles, não deixando eles ver aquilo que desvanecia, aquilo que estava prestes a acabar. Da mesma forma, o sistema religioso hoje, que acha que ainda deve guardar a lei de Moisés, está com o mesmo véu posto, achando que tem que praticar todos aqueles dogmas religiosos, não entendendo que isso já foi revogado de fato e verdade, e que hoje devemos agradar a Deus em espírito e em verdade, segundo o Evangelho do Cristo glorificado. Então, a palavra diz, o qual por Cristo foi abolido. Se essas coisas foram abolidas por Cristo, por que você continua praticando, meu irmão? Ora é porque o seu pastor não entende, ou ora porque você é desobediente. Porque eu, irmão André e vários irmãos estão aí, anos e mais anos, toda semana, amém? Ensinando essas coisas da graça de Deus, essas coisas referentes à graça de Deus para vocês. E você aí aprende gratuitamente pelo YouTube, não é cobrado. É só você botar o vídeo lá e ouvir que você vai aprender. Se você ainda não está na graça de Deus, ou é por desobediência, ou é por ainda não conseguir se desprender da religião. Amém? Então, por isso que Paulo diz que até hoje, quando é lido Moisés, o véu está posto sobre o coração deles. E eu trago isso para os dias de hoje, porque isso acontece ainda nos dias de hoje. Ainda muito trabalho tem que ser feito, meus amados irmãos. Um abençoado me disse, se a lei acabou, o que tem a ver a lei com o sistema religioso? Tudo, tudo. Porque o sistema religioso de hoje é o espelho da lei. É o espelho da lei. E esse véu está nos corações do sistema religioso atual, evangélico, católico. Mas, porém, Paulo esclarece dizendo que quando se converterem ao Senhor, então o véu lhe é retirado. Um abençoado me disse, converter e aceitar a Jesus não é a mesma coisa, irmão? Não, não é a mesma coisa. Jesus não é objeto. Jesus não é objeto. Ah, eu vou aceitar esse objeto. Não, não quero esse objeto. Alguém vai me dar, eu vou aceitar ou não aceitar. Eu vou decidir se eu quero ou não quero. Cristo é objeto, abençoados, que você decide se quer ou se não quer. Não foi nós que aceitamos Jesus, mas foi Ele que nos aceitou. Ele que nos escolheu, Ele que nos predestinou, Ele que nos justificou. Amém? Então, converter não é a mesma coisa que aceitar, meu irmão. Converter é se enquadrar nas palavras que ele ensinou, se enquadrar no seu evangelho. Você tem que se enquadrar, converter naquilo. Vamos fazer a troca da moeda, igual já existiu, já houve nesse país, né? Anos passados, troca de moeda, né? Troca de moeda. Era cruzeiro, aí foi para real, né? Então, todos querem dinheiro. Mudou o nome da moeda, nós se convertemos para o novo nome. A moeda continua a mesma. Só nos convertemos no padrão. Amém? O que mudou?
mudou, né, o valor monetário de cada padrão. Cristo é o mesmo. Cristo é o mesmo. O mesmo Cristo que você, abençoado irmão evangélico, crer no seu coração, é o mesmo Cristo que nós, da graça de Deus, cremos. Cristo glorificado, não Jesus de Nazaré. Amém? O Cristo. O padrão é que você serve esse Cristo ainda como Jesus de Nazaré. Ainda aquele homem, né, que morreu, que vai voltar. Nós, da graça de Deus, acreditamos já, né, que morreu, que já voltou, e hoje é o Cristo glorificado. É o mesmo Cristo. O padrão muda, porque por isso nós chamamos vocês de futurista e nós nos nomeamos como preteristas. Porque acreditamos que ele já veio, enquanto vocês acreditam que ainda vai vir, vocês estão ainda esperando, futurizando uma coisa que já aconteceu. Tá entendendo a diferença? Mas por que vocês fazem isso? Porque o véu está sobre o rosto de vocês. E quando esse véu for retirado, a visão se abrirá, a sua visão se abrirá, e você vai passar a entender todas as revelações do Espírito. Anos e mais anos você leu sua Bíblia. Anos e mais anos. Você está aí com essa Bíblia, lendo a sua Bíblia. Passando os seus olhos em toda a sua Bíblia. Mas muitas coisas você não está enxergando ali. Muitas coisas reveladoras, né? Você não está enxergando. A sabedoria predestinada, você não está enxergando. A mesma Bíblia, quando você aceitar essa graça na sua mente, no seu coração, aceitar essa sabedoria predestinada, que é a graça de Deus, na sua mente, no seu coração, a mesma Bíblia, com a mesma Bíblia, você vai passar a entender coisas que você nunca viu. Vai passar a enxergar coisas ali que você nunca viu. Nunca viu. É ou não é verdade, amados aí que estão na live? Responde aí. É ou não é verdade? Não foi isso que aconteceu com vocês? Amém? Então, Paulo continua dizendo, ora, o Senhor é o Espírito, e onde está o Espírito do Senhor, aí há liberdade. Qual é a liberdade dos evangélicos? Se não ir para a igreja, eu comentei algumas coisas aqui. Se não ir para a igreja, dará brecha ao diabo. Igreja somos nós. Deus hoje habita dentro de cada um de nós. Não é uma parede, um local com 4 paredes que vai te salvar. Não. É Deus que está dentro de você que salva. Amém? Salva de quê? Salvação eterna? Não, abençoados. Salva, né, das mentiras religiosas, né, das palavras mal interpretadas. Salva do sistema religioso. Mas é o Deus que está em você que vai te salvar. Se você estiver lá em 4 paredes aprendendo sobre Moisés, igual o Paulo está dizendo, você nunca vai ser salvo desse sistema religioso. Vai continuar sempre nesse sistema religioso. Amém? Então, abençoados, se não der dízimo, está roubando a Deus. É outra coisa mentirosa, porque dízimo não é obrigação para cristão. Não existe nenhuma passagem bíblica obrigando a cristão dar seus dízimos. Era para os sacerdotes e levitas. O povo se reunia, o povo judeu, para dar para os sacerdotes e levitas
Hoje não tem mais templo, não tem mais sacerdote, se revogou a lei e acabou o dízimo. Amém? Então, quando se cobra dízimo, na verdade, está aí praticando um estelionato, vamos dizer assim. Muito mais ainda quando essa cobrança é por meio de medo. O estelionato fica mais visível na lei, né? Se não ceiar porque está fazendo alguma coisa errada, né? Está indigna ou indigno, né? Assim que eles ensinam lá, abençoado não está ceando, está indigno. Né? Ceia verdadeira é isso que estamos fazendo aqui agora, amados. É a ceia espiritual. É o que estamos fazendo aqui agora. Estamos aqui aprendendo a palavra da verdade, aprendendo as palavras predestinadas. Isso é a ceia de verdade, né? Tem que batizar. Quando Cristo já te batizou lá no madeiro, acaso não sabeis que todos vós que foste batizados foram batizados na morte de Cristo? A palavra é clara. Pagar preço, buscar o Senhor quando o Senhor vive dentro de cada um de nós. E esse pagar preço aqui contraria totalmente a vontade de Deus, porque esses dogmas são distrações para que o povo de Deus não veja que a lei foi abolida. Porque se a lei foi abolida, eles sabem muito bem de que não tem mais sacerdócio, não tem mais homens maiores que ninguém, não tem mais cobrança de dízimo, entendeu? Então muitos aí entendem muito bem, mas não quer largar, né, a forma monetária que eles vivem aí. E a graça a graça não, a religião está dando muito dinheiro. A graça de Deus não vai te dar dinheiro. Então, por isso, a graça de Deus ela não é agradável, né? Ela não tem muito valor para muitos aí, não. Tá? Não fazendo exceções, porque existem muitos pregadores aí que realmente não conhecem, né? Mas outros já sabem, mas querem continuar aí enganando o povo, né? Então, esse pagar preço aqui é mais uma coisa que desagrada a Deus. Porque Deus disse, através de Oséias 6,6, pois desejo misericórdia e não sacrifício, e o conhecimento de Deus em vez de holocausto. Deus quer misericórdia para com o seu povo. Amém? Deus quer o conhecimento dele para o seu povo. Isso que nós estamos fazendo aqui, estudando e obtendo conhecimento, obtendo clareza nas palavras. Esse é o conhecimento de Deus. Deus quer esse conhecimento, quer que você cresça nesse conhecimento, quer que você busque esse conhecimento a cada dia, quer que eu, irmão André, esteja aqui a cada dia trazendo esse conhecimento para vocês. Ele não quer sacrifício, ele quer misericórdia para com o seu povo. E Paulo continua dizendo, mas todos nós, com o rosto descobertos ou desvendados em algumas versões, refletindo como um espelho a glória de Deus, do Senhor, somos transformados de glória em glória, de dia em dia, da mesma imagem, como pelo Espírito do Senhor. Ou seja, quando recebemos a graça de Deus na nossa mente, no nosso coração, né, o véu é retirado. E passamos a refletir a glória de Deus em nós. E tudo que anos e mais anos, né, não vimos na própria Bíblia, né, que estamos aí, né, todo dia lendo. Tem pessoas que só lê nos domingos quando vão para a igreja, né? Não é mesmo assim, né? Quantos domingos você leu sua Bíblia e não viu, não teve a visão da graça de Deus? Por causa do véu da religião posto na sua mente. Você tem que se libertar desse véu, tem que se libertar
dessa religião. Amém? Então, agora, né, com os rostos desvendados, você passará a ver com clareza todas essas maravilhas da graça de Deus. Amém? Então, abençoados, essa aí é a diferença entre a lei e a graça. A lei te traz cegueira, cegueira espiritual, cegueira religiosa, né? Não deixando você ver tudo aquilo que em Cristo foi retirado. Amém? E você fica cada dia, anos e mais anos, de glória em glória, como diz a palavra, tentando servir a Deus por essas obras mortas, que não têm mais valor nenhum para Deus. Amém? Vive como parasitas, correndo de lá para cá, mas não progride na fé, não progride no conhecimento, não cresce espiritualmente, fica ali estacionado no tempo. Amém? Então, eu peço vocês aí que leia, ouça, né, esse vídeo uma, duas vezes, leia cada versículo desse, ele é composto por mais coisas, mas, né, eu reduzo para fazer o vídeo, né? Se eu ler tudo, vai, né? Esse vídeo vai ficar 1 hora de vídeo, e eu não desejo isso, né? O máximo aí, já estou no 36 minutos, o máximo 40 minutos. Então, abençoado, eu peço a vocês aí que estudem mais sobre esse vídeo, compartilhe esse vídeo o máximo que vocês puderem aí nas suas redes sociais. Amém? Compartilhe para outras pessoas. Amém? Se você já é inscrito, não esqueça de dar os seus likes, pessoal. Os likes é muito importante. Tem muitas visualizações, poucos likes. Não esqueça de dar os seus likes. Esses likes ajudam, né, o algoritmo do YouTube a levar esse conhecimento a mais pessoas, abençoado. Nosso objetivo aqui é levar esses conhecimentos a mais pessoas, quanto mais pessoas possível. Conhecer a graça de Deus, mas o povo de Deus vai se libertar desse sistema religioso que estão aí, mais destruindo do que construindo. Eles fazem uma falsa propaganda, né, de transformação. Mas você que está aí, você sabe muito bem que não está havendo transformação nenhuma. Você sabe muito bem disso. Amém? Então eu peço a vocês aí que não me conhecem, vocês que estão me vendo pela primeira vez, eu me chamo André Palhares, sou o irmão André Palhares, do estado do Rio de Janeiro, de Barra do Piraí. Meu número do WhatsApp está logo aqui embaixo. Que você quer aprender e conhecer mais sobre a graça de Deus, entre em contato. Como eu sempre digo, se for para brigar, para discutir, nem entre, porque eu não perco tempo com isso, tá? Então, se inscreva aí, dê os seus likes, amém? Agradeço a participação de todos vocês. Visite o canal do meu irmão Carlos Gomes, canal Democracia Espiritual. Se inscreva no canal do meu irmão Neilton Cardoso, abençoado com toda a sorte de bênção. Ivanilton Cruz, canal Guerreiro da Fé. Pedro Donizete, canal Ministério do Espírito da Graça. Amém? Esses irmãos estão aí unidos comigo. Estamos aí, um ajudando o outro, nesse crescimento maravilhoso aí da graça de Deus. Amém? Então, se inscrevam. Peço a vocês também, meus irmãos, que anunciem meu canal no canal de vocês, tá bem? E vamos crescendo junto aí, de glória em glória. Amém? Até a próxima. Muito obrigado pela participação de todos vocês. Graça e paz.